Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Vitor Fernandes, eu sou professor de Física e trabalho ministrando aulas particulares e para alunos de cursos de engenharias e áreas afins, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui para divulgar para vocês sobre como o meu trabalho funciona. O meu trabalho é baseado sempre em videoaulas, mas eles também podem ser por videoconferência ali com os alunos, tá? Se vocês por acaso precisarem de apoio nessa disciplina, seja aí para as atividades de estudo ou seja para os mapas, vocês podem fazer contato comigo. Os meus contatos eles estão aqui no descritivo do vídeo, tá certo? Vamos então resolver um trechinho, tá, dessa atividade de estudos. O meu objetivo aqui não é resolver a atividade de estudos inteira, tá? É mesmo para fazer uma divulgação desse meu trabalho, né? E se vocês gostaram e acharem que pode ajudar vocês, é só fazer contato comigo que eu explico certinho como que ele funciona. Vamos lá, um abraço aí para vocês e até a próxima. Então, pessoal, o que seria aqui a minha questão número 1, tá? Nós temos aqui, então, um circuito onde é para a gente analisar ele e determinar o valor dessa corrente I que está passando por aqui, ó. Pessoal, essa corrente I é o valor de corrente que está passando por essa resistência aqui de 12 ohms, tá? Gente, assim, nós temos muitas maneiras diferentes de resolver esse problema aqui, beleza? A gente pode utilizar ele, a gente pode resolver ele utilizando a lei das malhas de Kirchhoff, tá? A gente pode resolver ele por análise nodal, teorema de Thevenin, teorema de Norton, enfim, tem uma série de formas diferentes aí da gente resolver, tá? Vocês podem observar aqui que esse circuito, pessoal, é um circuito muito semelhante aí ao exercício número 6 da atividade de estudos número 1, e eu resolvi esse exercício aí, pessoal, utilizando o método das malhas, tá? E aí, então, eu vou modificar um pouco aqui as nossas técnicas, também para ensinar para vocês como funcionam as outras, né, que a gente tem para analisar. Eu vou resolver esse circuito aqui de duas maneiras, tá, pessoal? Eu vou utilizar o teorema de Thevenin e depois eu vou resolver esse circuito aqui utilizando análise nodal, beleza? Ou seja, fazendo análise por nós aí. Vou escolher o teorema de Thevenin, pessoal, porque temos outras questões aí também nessa mesma atividade, né, que falam um pouquinho sobre o teorema de Thevenin, então a gente já aproveita aqui. Então vamos lá, pessoal, pelo teorema de Thevenin, conforme vocês devem ter visto nas aulas aí de vocês, tá? O teorema de Thevenin diz que todo circuito é composto por elementos lineares, né, ele pode ser substituído por um circuito equivalente de Thevenin. E esse circuito equivalente de Thevenin, ele basicamente tem uma fonte, tá certo? Ligado aí em série com uma resistência, tá? Essa fonte seria a tensão de Thevenin e essa resistência seria a resistência de Thevenin. Beleza? Então, nós vamos resolver aí passo a passo pelo método de Thevenin para vocês entenderem como é que a gente vai fazer. Tá, pessoal? Então, o meu objetivo vai ser analisar essa resistência aqui, ó, de 12 ohms. Eu preciso encontrar o valor da corrente que passa por ela, né? Então, pessoal, pelo método de Thevenin, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, gente, ó, eu vou retirar aqui, então, essa resistência de 12 ohms, e no lugar dela, eu vou deixar essa parte aqui do circuito aberto e vou colocar aqui dois terminais, um terminal que eu vou chamar de A, um terminal que eu vou chamar de B aqui, tá? Então, lembrando que o método de Thevenin, pessoal, ele serve para nos ajudar a analisar componentes isolados do circuito sem eu ter que calcular todo mundo aqui, né? Então eu consigo atacar diretamente essa resistência de 12 ohms sem ter que ficar calculando a corrente das outras resistências e assim por diante, tá? Então, gente, ó, quando eu tirei aqui, né, vou trocar por dois terminais A e B, o primeiro passo que nós temos aqui, então, pessoal, é calcular a resistência de Thevenin. Vamos chamar ela de RTH aqui, ó, tá? E como que a gente faz para calcular a resistência de Thevenin? Gente, a ideia aqui ela é bem simples. Nós vamos retirar as fontes de tensão do circuito, beleza? Nós vamos isolar elas, ó. Nós vamos substituí-las aqui por um curto-circuito, tá? Então, esse pedacinho que eu desenhei aqui, ó, ele vai representar pra gente a fonte de 24 volts, tá? Aí eu vou desenhar aqui, então, ó, uma resistência, beleza? Vamos colocar aqui, ó, os nossos terminais A e o terminal B, beleza? E aí nós vamos novamente aqui, ó, substituir essa fonte que nós temos aqui, a fonte de 12 volts, por um curto-circuito. Vamos isolar ela, ó, tá? Vamos fechar um curto aqui no lugar dela. E aí eu vou colocar uma outra resistência, que é essa daqui, que vale 3 ohms, ó. Beleza? Então vamos colocá-las aqui. Então essa resistência aqui tá valendo 3 ohms. A outra resistência ali é a resistência de 8 ohms, tá? Eu tenho os dois terminais A e B em aberto aqui, beleza? E a minha resistência de Thevenin, pessoal, é o valor da resistência vista por esses dois terminais aqui, ó. Ou seja, eu tenho que calcular o resistor equivalente deste circuito, tá? E quando a gente fizer isso, a gente já vai chegar aí à nossa resistência de Thevenin.
Pessoal, é extremamente importante que vocês observem esse circuito aqui e percebam que essas duas resistências, gente, elas estão ligadas nos terminais A e B da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui a nossa resistência de 8 ohms e eu tenho aqui conectado em paralelo com ela a nossa resistência de 3 ohms. Vejam se vocês enxergam isso aí, tá? Basicamente, nós vamos olhar aqui o seguinte, ó, essa parte superior aqui do resistor de 3 ohms, ela está ligada diretamente no terminal A. Esse aqui, ó, do 8 ohms, está ligado diretamente aqui, ó, no terminal A. A outra extremidade do resistor, pessoal, está ligada aqui, ó, no terminal B, e a mesma coisa vale para esse, ó. Então, com certeza, esses dois circuitos aqui, eles são exatamente iguais, tá? Então, para a gente calcular a nossa resistência de Thevenin, muito fácil, muito tranquilo, basta que eu venha aqui e faça o paralelo entre esses dois resistores, ou seja, o produto pela soma entre eles, ó. Então, nós vamos ter aqui 8 vezes 3, dividido aqui por 8 mais 3, beleza? E aí, quando a gente fizer esses cálculos aí, o meu aqui, pessoal, deu aproximadamente 2,182 ohms aqui, ó. Vou usar até a terceira casa decimal para ficar um pouquinho mais preciso, tá? Então, o primeiro passo que nós tínhamos aqui, que é calcular a resistência de Thevenin, ela já está feita, tá? O nosso próximo passo aqui, pessoal, nós vamos calcular então a nossa tensão de Thevenin. E aí, com a tensão e a resistência de Thevenin, eu já posso criar o circuito de Thevenin. E aí a gente já consegue resolver o problema, ó. Então eu vou novamente voltar para o meu circuito aqui. Eu vou colocar as nossas fontes de tensão. Essa daqui é a nossa fonte de 24 volts, ó. E a fonte de 12 volts. Eu vou colocar elas aqui sem isolar o meu circuito, tá? Então aqui a gente vai colocar a resistência. O terminal A e o terminal B, eles vão ficar localizados aqui, ó. Beleza? Eu estou simplesmente copiando o circuito de novo, tá, pessoal? E aí, para isso, eu tenho que pôr uma fonte aqui, né? Então, vamos lá. Aqui uma fonte mais menos. E aqui nós vamos colocar aquela resistência de 3 ohms ali, ó. Tá? Então, aqui nós temos a resistência de 3 ohms. Aqui a nossa resistência de 8 ohms. E o que seria a tensão de Thevenin, pessoal? Afinal de contas, nesse nosso contexto. Pessoal, ó, eu retirei o resistor que me interessa analisar, que é aquele resistor de 12 ohms que a gente tinha aqui no meio. Então a tensão de Thevenin, pessoal, vai ser o valor de tensão que eu tenho entre esses dois terminais A e B que ficaram abertos aqui, ó, tá? Então se eu conseguir encontrar o valor dessas duas tensões aqui, gente, eu consigo determinar o valor da nossa tensão de Thevenin. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou utilizar a lei das malhas de Kirchhoff, tá? Observem que eu tenho uma malha aqui só. Eu vou definir um sentido da corrente aqui, tá? Pessoal, esqueci de pôr aqui, mas aqui é a nossa fonte de 12, ó, beleza. Eu vou definir um sentido da corrente, pessoal, eu vou escolher essa corrente no sentido horário aqui, ó, por exemplo. Por que sentido horário? Porque eu peguei a maior fonte aqui do circuito, a fonte que tinha o maior valor, tá? E estou utilizando o sentido convencional da corrente, beleza? Então, a gente consegue determinar aqui o valor de todas as tensões dele a partir daí. Ah, e se eu tivesse pego o sentido oposto aqui? Pessoal, não teria mudado nada no registro. A gente pode considerar a corrente para o sentido horário, para o sentido anti-horário, e que os nossos resultados eles seriam os mesmos. O máximo que iria acontecer é que a corrente ficaria com um valor negativo lá no resultado final. Mas isso aí já nos diria que o sentido da corrente que eu peguei não é aquele que eu escolhi, né? Se por acaso aconteceu uma corrente negativa aqui, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui o sentido... o horário aqui, tá? Eu vou começar a fazer a leitura dessa malha a partir desse ponto aqui, ó. Posso começar em qualquer lugar, né? Obviamente, mas eu vou começar por aqui. Lembrando, então, que a lei de Kirchhoff das tensões, ela diz que se eu somar todas as tensões em uma malha, isso tem que ser igual a zero, não é? Então, pessoal, como é que eu vou somar a tensão desse resistor de 8 ohms aqui, ó? Pessoal, tensão é R vezes I, né? Então, eu vou ter aqui, ó, mais 8I, ou seja, o valor do R vezes o valor da corrente que passa por ele aqui. Lembrando que as resistências sempre são valores positivos aqui no meu circuito, né, gente? A gente sempre vai ler o resistor com um sinalzinho de mais aqui atribuído a ele, tá? Então vamos lá, ó. Somando tensões, eu vou ter aqui agora, ó, passando pelo sentido da corrente que eu escolhi, ela vai passar pelo terminal positivo da fonte primeiro. Então nós vamos ter aqui, ó, mais 12, beleza? Estou somando apenas tensões, tá? Resistor, a gente sempre vai ler ele com valor positivo, então nós vamos ter mais 3I aqui, ó, que a corrente que passa por todo mundo é igual. E seguindo aqui a sequência, pessoal, ó, nós vamos passar pelo terminal negativo da fonte de 24, ó. Então nós temos menos 24.
cheguei aqui no ponto que eu escolhi, né, para fazer a leitura. Isso quer dizer que eu já li a minha malha inteira, e isso aqui vai ser igual a 0. Pessoal, vamos só então calcular o valor dessa corrente. Ó. Então nós vamos ter um 8i aqui com 3i, que são 11i, beleza? Aí aqui eu tenho, ó, mais 12 com menos 24, isso é menos 12. Vou jogar para o lado direito ali do igual, e isso aqui vai ficar 12 positivo, tá? Para a gente calcular o valor dessa corrente, então, é só a gente fazer 12 dividido por 11, e o valor dessa corrente aqui ele vai dar aproximadamente 1,09 amperes aqui, ó, tá? Então, gente, show de bola! Agora nós vamos precisar encontrar o valor dessa tensão de Thevenin. Com o valor da corrente eu já consigo determinar, tá? Pessoal, tem duas maneiras aqui de vocês encontrarem a tensão de Thevenin quando vocês olham aqui para esse circuito, beleza? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso dizer que a nossa tensão de Thevenin... Gente, a tensão de Thevenin é a tensão entre esses dois pontos aqui, ó, tá bom? Então, gente, uma forma de eu enxergar qual que é o valor da tensão nesses dois pontos é o seguinte. Eu posso olhar aqui que eu tenho uma fonte de 24 volts e esse resistor aqui, ó, ele apresenta uma queda de tensão, né, para essa fonte de 24 volts. Então, o que sobra aqui, pessoal, ó, para esse A e B, seriam esses 24, tá? Menos a queda de tensão que eu tenho aqui nesse resistor de 8 ohms, ó. E aí eu já consigo o valor da minha tensão aqui entre os pontos A e B, beleza? Então, nosso VTH aqui, ele pode ser feito fazendo 24 menos a queda de tensão nesse resistor, que é 8 vezes o valor de I. Tudo bem? E aí uma outra forma que eu tenho de fazer também isso, pessoal, e enxergar, tá? Por análise de circuitos, aí a gente tem o seguinte. Pessoal, ó, observem aqui que essa fonte de 12 volts, tá? E essa resistência de 3 ohms aqui, ó, elas estão conectadas no ponto A e B. Mas no ponto A e B, pessoal, ó, eu tenho uma fonte de tensão maior aqui, beleza? Menos essa queda de tensão. E aqui, ó, nesses dois pontos, tá? Eu vou ter o valor da tensão entre A e B. E como esse ramo do circuito aqui está conectado entre A e B, eu posso afirmar com certeza que todo esse ramo, tá, vai ter o valor da tensão A e B. Então, que tensão que seria essa? Se eu olhar aqui para o lado direito do meu circuito, pessoal, eu teria 12, tá certo? Mais a queda de tensão aqui nesse resistor, ó. 12 vezes 3i. Tranquilo? Então, entenderam a diferença, né? Então, aqui eu tenho a fonte, que é a maior fonte do circuito, ela alimenta o circuito todo, tá? Então, ela solta a tensão aqui de 24 volts, tem uma queda de tensão aqui, e aí sobra aqui para o ponto A e B, 24 menos essa queda de tensão. Esse ramo aqui, ó, que tem a menor fonte do circuito, por sinal ela está ligada de forma invertida aqui na 24, né? Então, como ela tem a menor tensão aqui do circuito, ela não é a fonte do circuito, na verdade esses 12 volts aqui ele é um consumidor, tá? Porque ele está invertido aqui em relação a essa fonte, né? Então, como esse ramo aqui está pendurado aqui no ponto A e B, a tensão aqui basicamente vai ser as quedas de tensão, ó. Então, 12 volts é uma queda de tensão, tudo bem, pessoal? E o nosso 3 ohms aqui também, ele representa uma queda de tensão. Pessoal, aqui é uma representação de queda de tensão, tá? Que fique bem claro. Isso aqui pode ser sim uma fonte, mas como ela está ligada invertida aqui no meus 24, ela vai apresentar uma queda de tensão de 12 volts aqui, ó. Beleza? Então são duas maneiras, né? Nós vamos chegar no mesmo resultado, tá? Ó. Então o VTH vai ser o 24 menos 8, que multiplica essa corrente aqui que nós encontramos ali, que é 1,09, ó, tá? Ou fazendo desse lado aqui, pessoal, o nosso VTH vai ser 12 mais 3, que multiplica a mesma corrente, né? 1,09, ó. Se vocês executarem os dois cálculos, vocês vão ver que nós vamos ter o mesmo valor de tensão de Thevenin. Tá certo? O meu aqui deu 15,28 volts, tá? E aqui deu uma pequena diferençazinha, acho que deu 15,27, umas bolinhas ali, que eu vou arredondar também, tá? Para 15,28, ó. Podem fazer os cálculos e para vocês checarem que realmente aí os dois têm o mesmo valor, tá? Então, pessoal, eu vou agora desenhar o nosso circuito equivalente de Thevenin. Então, lembrando que nós vamos ter aqui, ó, uma resistência de Thevenin, que nós já temos ela, tá? Ela vale ali 2,182 ohms. E aí nós vamos ter uma fonte aqui de tensão, que vai ser a tensão de Thevenin, que é o nosso VTH, que vale 15,28 volts, ok?
E aí, pessoal, ó, eu tenho aqui os terminais A e B, tá certo? Que são os mesmos terminais A e B ali onde eu tirei aquela resistência de 12 ohms. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou devolver aquela resistência de 12 ohms ali para o circuito, porque assim eu já consigo calcular o valor da corrente que passa por ela, tá? Pessoal, então a corrente que passa por essa resistência de 12 é a mesma corrente que passa na resistência de Thevenin, né? Nós temos duas resistências conectadas em série aqui, tá? Então, para a gente calcular o valor dessa corrente, pessoal, I aqui, ó, beleza? Basta que a gente pegue a tensão do circuito e divida pelo resistor equivalente aqui, né? E o equivalente é o nosso Thevenin mais esse de 12 ohms aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui este valor de 15,28 volts aqui, né? Que é tensão, dividido por resistência, ou seja, 2,182 mais aqui os nossos 12, tá? E aí, pessoal, essa corrente aqui, se vocês calcularem ela vai dar aproximadamente igual 1,07 amperes aqui, ó, que é a unidade de medida de corrente elétrica, beleza? Então, fica resolvido aí pelo método de Thevenin, tá? Aí, pessoal, conforme eu disse para vocês, eu gostaria de resolver esse circuito aqui de duas maneiras, tá? A segunda forma também para mostrar para vocês como que fazem essas análises, né? Eu gostaria de resolver o circuito pelo método dos nós, beleza? Então, resolvemos por Thevenin. Vamos colocar aqui a segunda resolução por análise nodal, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, análise nodal, tá? E aí, pessoal, eu vou copiar o circuito aqui novamente, só para não ter que ficar desenhando ele todo de novo aqui. Vou aproveitar e fazer isso aqui no vídeo mesmo, tá? Não vou nem fazer cortes aqui. Deixa eu colocar esse circuito aqui embaixo. Beleza. E aí eu consigo fazer a análise dele aqui pelos nossos nós, tá? Pessoal, ó, a situação que nós temos aqui é a seguinte. Eu já tinha mostrado para vocês que essa daqui ela é a maior fonte do circuito. Aqui nós temos um elemento consumidor, que pode ser uma fonte também, tá? Mas, enfim, eu vou considerá-la como sendo um consumidor aqui. Gente, então o que eu sei aqui é o seguinte, ó, por análise nodal, nós temos um nó aqui nesse circuito, que é este nó aqui, ó, tá? E eu vou tomar esse nó aqui como nó de referência, é o nó onde eu tenho 0 volts aqui, beleza? Então aí, pessoal, se esse aqui é o meu nó de referência, eu vou fazer todas as análises em relação a este nó que eu tenho aqui, tá? Pessoal, eu vou admitir o seguinte, como eu tenho a maior fonte aqui, ó, beleza? Eu vou ter, então, uma corrente vindo para cá, tá? Admitindo o sentido convencional, né? Que eu vou chamar aqui de corrente I1, tudo bem? Essa corrente I1, ela chega aqui nesse nó e se divide em duas partes, né, pessoal? Desce aqui, ó, uma corrente que a gente chama de I, e aqui eu tenho uma queda de tensão de 12 volts, é um elemento consumidor. Só que mesmo assim eu vou dizer que para cá, ó, vem uma corrente que eu vou chamar de I2, beleza? Então aí, gente, como é que a gente vai fazer a nossa análise nodal? A gente sabe aí, de acordo com as leis de Kirchhoff, né, especificamente a lei de Kirchhoff dos nós ali, ou lei de Kirchhoff das correntes, tá? Que a soma das correntes que chegam num nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Então, o que eu tenho chegando aqui nesse nó? Pessoal, eu tenho aqui a corrente I1, tá? E o que eu tenho saindo do nó aqui? Eu tenho o valor dessa corrente I, que é quem eu estou procurando, mais a nossa corrente que foi chamada de corrente I2 aqui, ó. Beleza? Então aí, gente, vamos pensar aqui nas seguintes situações, tá? Como é que eu vou determinar o valor dessa corrente I1? Pessoal, deve ficar claro para vocês que a corrente I1 é a corrente que passa pelo resistor de 8 ohms aqui, ó, tá? E para eu calcular a corrente que passa pelo resistor de 8 ohms, gente, basta que eu venha aqui e faça a diferença de potencial que eu tenho em cima dele, ou seja, a tensão em cima dele, tá? Dividido pelo valor da própria resistência. Tudo bem, gente? Então, ó, só para a gente padronizar umas situações aqui e ficar bem claro para vocês as análises de circuito. Como é que a gente faz, tá? Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, uma resistência R. Essa resistência ela apresenta uma queda de tensão aqui para o meu circuito, tudo bem? O que seria essa queda de tensão, pessoal? Quer dizer o seguinte, ó, do lado de cá eu tenho uma determinada tensão, tá? Que a gente vai colocar um sinalzinho de mais. Como ele ofereceu para a gente uma queda de tensão aqui, deste lado eu vou colocar um sinalzinho de menos, só para que vocês entendam que nós temos a queda, tá? Ah, mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, pessoal, ó,
Se, por exemplo, desse lado do circuito eu tivesse uma tensão aqui de 12 volts, do lado de cá do circuito eu tenho uma tensão aqui, chutando um valor, tá? De 8 volts, essa resistência ela provocou uma queda de tensão de 4 volts aqui para mim, ó, tá? E para a gente calcular o valor da corrente que eu tenho nela, eu faço essa queda de tensão, que seria 4, dividido pelo valor do resistor. Ou eu posso pensar também na diferença de potencial. O que seria a diferença de potencial, pessoal? Seria o potencial do maior terminal, aliás, o maior potencial que nós temos nele, menos o menor potencial que nós temos nele, tá? Diferença de potencial, ó. O maior potencial seria 12, menos o menor potencial, que é 8. Então percebam que isso aqui dá 4 de qualquer maneira, tá? Então a gente pode fazer 4 dividido pelo R, ou maior potencial menos o menor potencial dividido pelo valor de R também. A gente geralmente utiliza essa situação de diferença de potencial, pessoal, para fazer análise nodal, tá? A gente acaba às vezes até esquecendo disso, mas de fato é isso aqui que acontece no circuito, beleza? Então, gente, ó, o negócio aqui é o seguinte, eu não sei qual é o potencial aqui em cima desse nó, por isso eu vou chamar de Vx aqui, ó, tá? Uma tensão X, um potencial X. Mas eu sei o seguinte, eu sei qual é o potencial que tem nessa ponta aqui, ó. E o potencial que tem nessa ponta é 24 volts, ok? Ó, tá ligado diretamente no potencial positivo aqui da fonte. Então, para eu calcular essa corrente I1, pessoal, eu vou fazer a diferença de potencial no resistor, ou seja, é 24 menos o potencial do outro lado, ó, que é Vx. Tudo bem? A mesma situação que eu fiz aqui do lado. E isso aqui vai ser dividido por 8, tá? Igual. Vamos lá então, pessoal. A minha corrente I, ela também vai ter uma diferença de potencial aqui, ó. Qual é a diferença de potencial? O maior potencial é Vx e o menor potencial é a minha referência, ó. A tensão que está em cima desse 12 aqui é a diferença de potencial entre Vx e 0, beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, Vx menos 0, né, que eu não preciso nem fazer, dividido pelo valor do resistor, que é 12, ok, gente? E agora nós vamos colocar aqui mais, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, como é que nós vamos calcular a diferença de potencial nesse resistor aqui? Gente, vamos explicar isso aqui passo a passo. A análise não é simples, tá? Mas vamos, com o tempo aí a gente vai se acostumando. Eu vou colocar ela aqui para vocês e vou explicar como é que ela funciona aqui. Ela vai ser assim, ó, Vx, beleza? Menos, aí aqui eu vou colocar um mais 12 aqui, ó. Essa é a diferença de potencial que eu tenho no resistor. Dividido pelo valor da própria resistência, dividido por 3. Nossa senhora, mas de onde que veio isso aqui? Gente, ó, eu quero que vocês entendam o seguinte, isso faz muito parte aí da análise de circuitos. Deixa eu apagar essas coisas aqui para eu ter um espacinho melhor aqui. Pessoal, tem que ficar muito claro para vocês, e isso é muito importante que vocês entendam, que eu tenho um ramo aqui, ó, tá? E não obrigatoriamente eu preciso desenhar essa tensão nesse lugar aqui do ramo. Tem que ficar claro para vocês que para análise de circuitos eu poderia trocar a fonte e o resistor de lugar, ou poderia desenhar o resistor ou a fonte em qualquer lugar desse ramo aqui, desde que eu não alterasse a polaridade dele. Pessoal, isso aqui quer dizer o seguinte, ó, eu poderia vir aqui e fazer assim, ó, o nó Vx está aqui, eu posso colocar o resistor primeiro, beleza? Depois eu posso colocar a fonte aqui, ó, sem problema nenhum, desde que eu não inverta a polaridade dela, e as minhas tensões e correntes, elas não são alteradas, simplesmente porque eu troquei os elementos aqui de polaridade, tá? Então isso é uma premissa básica da análise de circuito, eu poderia desenhar a fonte em qualquer lugar do ramo ou a resistência também. Então acho que agora ficou fácil da gente enxergar essa diferença de potencial aqui, ó, se eu trocar os dois de lugar. Percebam, ó, desse lado aqui do resistor eu tenho Vx, que eu não sei quanto vale, e do lado de cá, ó, da minha resistência, eu tenho o potencial positivo da fonte, é 12, ó, tá? Então como que eu faço para calcular a diferença de potencial nesse resistor? É diferença de potencial, né, pessoal? É Vx menos o potencial que eu tenho do outro lado, ó, mais 12, tá? Isso aqui vai ser dividido pelo valor do resistor, por isso que eu coloquei nesse formato aqui. Tranquilo? Então essa daqui é mais uma das técnicas de análise de circuitos que a gente tem aí e que vocês precisam ir aprendendo com o tempo, né? Bom, gente, então basicamente agora o que eu tenho que fazer aqui é resolver essa equação, encontrar o valor de Vx. A hora que eu encontrar o Vx, eu divido pelo R aqui, ó, que vale 12, e vou encontrar o valor da minha corrente, tá? Bom, nós temos aqui basicamente uma operação com frações, né? Eu vou tirar um mínimo múltiplo comum disso aqui tudo, tá?
Então, podem fazer aí do lado, mas eu tenho aqui basicamente 3 aqui, que é o menor número, 8 aqui, que é o menor número, 3 vezes 8 é 24. E 24 dá para dividir por 12, né? Então, o nosso mínimo aqui vai ser 24. Podem fazer ali que ele vai bater, tá? Então, pessoal, eu vou fazer aqui, ó, 24 dividido por 8, a gente divide embaixo e multiplica em cima, né? Então, 24 por 8 dá 3. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 que multiplica 24 menos Vx, tá? Isso é igual. 24 dividido por 12 é 2, e 2 vezes Vx, nós vamos ter 2Vx aqui. Mais, né? 24 dividido por 3, ó, é 8. E 8 que multiplica a parte de cima ali, ó. 8 que multiplica Vx, esse menos com mais dá menos, né, pessoal? Menos 12 aqui, ó. Tranquilo? Gente, como eu tirei aqui o mínimo múltiplo comum dos dois lados da igualdade, né, eu posso cancelar o 24 aqui, porque ele está dos dois lados, né? E eu fiquei somente com a equação do lado de cima aqui, ó. Então a gente só vai fazer uma distributiva aqui, tá? 3 vezes 24 aqui dá 72. 3 vezes menos Vx, nós vamos ter menos 3Vx. Isso aqui vai ser igual a 2Vx mais 8Vx aqui, ó. 8Vx. E 8 que multiplica menos 12, pessoal, dá menos 96. Menos 96. Bom, vamos então resolver essa equação aqui para Vx, né, pessoal? Eu vou deixar todos os Vx aqui do lado esquerdo e todos os números ali do lado direito, tá? Eu vou ter aqui, então, menos 3Vx. Aí eu tenho aqui, ó, menos 2Vx. Vamos passar para o lado esquerdo aqui. Vamos passar o 8 também. Eu tenho menos 8Vx. Isso aqui vai ser igual a menos 96. E eu vou pegar esse 72 que estava aqui e jogar para cá também, ó, para o lado direito. Ele vai passar menos 72, tá? Pessoal, 3 mais 2 aqui com mais 8 são 11, né? Então eu tenho menos 11Vx e isso aqui vai ser igual, somando aqui 96 mais 72, dá menos aqui 168, né? Opa, 168, negativo. Então, pessoal, o nosso Vx aqui vai ser menos 168, né? Sobre menos 11. E se vocês calcularem o Vx ali, pessoal, vai dar... deixa eu fazer aqui rapidinho, deu 12,92 aí aproximadamente, tá? 12,92 volts aqui, ó, positivo. Esse é o valor de Vx, né, pessoal? É o valor da tensão que eu tenho aqui em cima desse nó. Agora, para eu calcular o valor dessa corrente aqui, ó, é a corrente que passa nessa resistência de 12 ohms, né? Então, para a gente calcular o valor de I, vai ser o valor de Vx dividido por 12 ohms, que é a nossa resistência, né? 12,92, tá? Isso aqui dividido por 12. Pessoal, se eu fizer com 12,92 dá 1,08, mas como tinha umas quebradinhas aqui atrás, ó, tá? Eu vou deixar como 1,07 amperes aqui, porque é a resposta que a gente tem para marcar ali no exercício, tá? Então percebam que independente do método nós tivemos a mesma corrente, ó, tá? Então vocês conhecem aí agora 3 formas diferentes, né? Dá uma olhada lá no vídeo do exercício 6 lá, da semana 1, que eu resolvi por malhas, tá? Não foi esse mesmo circuito, mas é muito igual. Então resolvemos aqui pelo método dos nós e também resolvemos aqui pelo teorema de Thevenin. Então todos eles têm que ter o mesmo resultado aí, beleza? Resolvida então essa questão número 1, tá, pessoal? Então, gente, se vocês por acaso